Olá a todos, Jairo Lima, e dando sequência ao nosso curso de teses defensivas, vamos falar hoje um pouco sobre a audiência admonitória, aquela que só o nome às vezes causa espanto, né, naqueles que estão ali no início, né, da militância na advocacia. Mas esse vídeo é justamente para deixar você bem tranquilo quanto a esse ato, pois a audiência admonitória nada mais é do que um momento processual onde será feita a leitura da sentença e indicada ali os termos eh, que serão necessários ao apenado cumprir, tá? Ele que foi o apenado aí nesse caso beneficiado pela suspensão condicional da pena, tá? Não confunda com a suspensão condicional do processo. Aqui nós estamos falando em suspensão da pena. Portanto, o indivíduo, o cidadão, já foi condenado, teve o trânsito em julgado já também certificado nos autos. Portanto, me permita compartilhar a tela. Será um momento aqui bem breve, né, para a gente falar disso, mas não poderia deixar de fora desse curso, enfim, informações, dicas sobre a participação de vocês nas audiências de custódia. Então, tela compartilhada, informa a vocês que esse procedimento aí da audiência de admonitória, falando, ele tem previsão legal no artigo 160 da LEP, que vai dizer que, transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz ele deverá ler ao condenado em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e também do descumprimento das condições impostas, tá? Então, é importante dizer que o tribunal, a conceder essa suspensão condicional da pena, ele poderá, todavia, conferir ao juiz da execução também a incumbência de estabelecer as condições do benefício e também de realizar audiência de monitória. Portanto, ainda que em grau de apelação seja reconhecido o direito ao sursir da pena, é, o juiz da execução quem irá presidir o ato para fazer a leitura da sentença, do acordo, enfim, e ali especificar as condições da monitória. Então, ela existe nessa fase da execução penal, tá? No caso específico da concessão desse sursis, tá? Então, não há que se falar em audiência de monitória no curso do processo penal e nem confundir com outras modalidades de audiência realizadas na audiência na fase de execução, que é a audiência de justificação, que é uma outra situação também que nós iremos relatar em tempo oportuno, tá? Então, essa audiência, ela vai estabelecer algumas condições, tá? E vem também regrado lá no Código Penal, no artigo 77, que diz que a execução da pena privativa de liberdade, quando não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social, a personalidade, enfim, é, autorize a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição prevista lá no artigo 44 também do Código Penal, né? Que fala sobre a substituição da pena privativa de liberdade por outras determinações ali, pena restritiva de direito, e obedece também algumas regras. Então, atenção ao artigo 77, e atenção aí também às características dessa audiência e alguns elementos, tá? Então, se seu cliente, né, foi condenado a uma pena no processo criminal que não ultrapasse 2 anos, ou no caso de pessoas que têm maior de 70 anos, que não ultrapasse 4 anos, né, ou pessoas que estão com sério problema de saúde, é, enfim, então eles teriam aí benefício ou poderiam ser beneficiados pela suspensão condicional da pena. Tá? Então, é muito importante o advogado acompanhar essa audiência, porque é necessário, né? Sem a presença do advogado, não ocorrerá audiência, será nomeado um defensor dativo. Então, o advogado criminalista, ele não vai acompanhar a audiência de monitória com tanta frequência, né? Porque é preciso um longo caminho para ocorrer o suicídio. Portanto, geralmente levam anos para que aconteça essa audiência admonitória. E aí, na audiência, uma vez que foi efetuada a qualificação do condenado, o juiz ele vai promover a leitura da sentença ou do acordo, enfatizando as condições que o beneficiado pelo SUSIS deve cumprir durante os 2 próximos anos, ou até os 4 próximos anos, porque
essa suspensão ela leva de 2 a 4 anos. E se não cumpri-la, né, se ele romper ali com aquela confiança que foi estabelecida, vai ter suspenso os benefícios aí que forem impostos. Então, o defensor tem que preparar o cliente para que esse também ele não conteste as condições impostas, evitando animosidade na sala de audiência, tá? E aí, o que o advogado deve fazer é se preparar, porque se houver alguma dificuldade, aí o advogado pode negociar, mas faça-o você e não seu cliente, tá? Então, invoque, às vezes, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, para pedir, às vezes, ao juiz, né, ou relatar ao promotor verifique que uma das condições que foi imposta ali é muito onerosa para o seu cliente. Exemplo, tá? E eu, inclusive, utilizei isto hoje numa audiência de monitória que participei. Uma das condições fixadas pela juíza era do comparecimento ao fórum de 2 meses para justificar as atividades. Mas o meu cliente, ele morava a mais de 500 quilômetros da comarca lá, enfim, que teve competência para o julgamento e também a execução penal. Portanto, eu pedi à juíza, né, então você faça uma intervenção ali sumária, de excelência, pela ordem, eu gostaria de, ao mesmo tempo que compreendo que o SUSIS aqui da pena é uma medida alternativa, né, de política criminal, que o meu cliente foi agraciado com isso, né, graças aí à compreensão de Vossa Excelência, mas em homenagem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que essa medida de comparecimento ao fórum é bastante onerosa ao meu cliente, ele mora na região de difícil acesso, a quase 500 quilômetros de distância aí da comarca, onde Vossa Excelência preside o ato, e, portanto, eu gostaria de indagar Vossa Excelência se seria possível que Vossa Excelência determinasse a expedição de uma carta precatória para que o cumprimento desta pena se desse fora da comarca onde ele reside, onde reside o apenado. E aí esse pedido foi aceito, tá? Então, assim, negocie, mas compreenda os limites da negociação, tá? Compreenda que é um jogo desnivelado, que, portanto, o magistrado ele vai impor as condições e, via de regra, o condenado ele só deve aceitar ou não. E se não aceitar, a pena será executada no regime aberto, semiaberto, enfim. Então, entenda que o poder de barganha é muito pouco aqui na audiência de monitória, mas este poder de barganha ainda existe, tá? Não esqueça disso, que esse poder existe, tá? Então, leitura do artigo 77, 78 do Código Penal. O 78 também ele vai trazer algumas das medidas, né, que podem ser é, aplicadas como proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarcas, onde se reside, comparecimento obrigatório pessoal ao juiz mensalmente. E isso o juiz vai adaptando, às vezes o comparecimento ele vai exigir de 2 em 2 meses. A proibição de se ausentar da comarca, o juiz às vezes determina quando essa ausência for por prazo superior a 7 ou 8 dias, tá? Então, é isso. Esses termos, né, esses detalhes das condições impostas, você pode negociar, né, para que você diga, ó, excelência, por exemplo, meu cliente tem um problema de saúde, ele faz tratamento em uma cidade toda semana, então ele já há necessidade dessa ausência por 2, 3 dias, então que Vossa Excelência pudesse elastecer o tempo, né, para que ele pudesse se ausentar da comarca para fazer o tratamento, sem a necessidade de, a cada ausência, ter que estar solicitando autorização de Vossa Excelência. Vossa Excelência é muito ocupada e certamente isto só abarrotaria mais ainda aí o seu serviço. Então, ou seja, esteja tranquilo para você conseguir e se impor, negociando ali os termos na medida também daquilo que é razoável e proporcional. Entenda que na justiça militar também existe essa mesma possibilidade de você negociar é, os termos numa audiência admonitória, tá? Então, justiça militar, justiça comum, justiça federal, existirá audiência admonitória e o rito será necessariamente o mesmo, tá bom? Então, esteja atento à audiência admonitória, faça a sua parte, vá preparado,
leia a sentença ou acordo antes da audiência, explique ao seu cliente para que ele não chegue lá também, enfim, sem saber o que está acontecendo, e lá faça o seu papel, desempenhe o seu papel com esmero e muita técnica. Muito obrigado, espero ter esclarecido aí muita coisa sobre a audiência admonitória e nos vemos no próximo vídeo.